O União Brasil e os partidos que compõem esse grupo, né, encabeçado pela União Brasil, progressistas, vão fazer amanhã convenção partidária para ratificar as candidaturas ao governo do Estado, ao Senado, às chapas de deputado federal e estadual. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o pré-candidato a governo do Estado do Piauí, Silvio Mendes, candidato pela União Brasil, que vai conversar conosco a partir de agora no Jornal do Piauí. Pré-candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a quem nos assiste, a Lídia, a Elivaldo. É isso, amanhã tem esse grande encontro dos partidos aliados, inteligentes que querem um Piauí diferente. E 10h30, no final da manhã, tem a convenção do PDT, né, lá do presidente Evandro, que também é um partido aliado, e iremos lá. Eles têm a candidatura própria, formaram a chapa, então temos dois encontros importantes amanhã, do PDT, 10h30, e a partir das 16 horas, a Aliança do União Brasil, o Progressista, lá no Teresina Hall, a partir das 16 horas. Estejam todos convidados. Agora, recentemente, né, dois partidos, um partido já confirmou em convenção, que é o PTB, o apoio à sua pré-candidatura, amanhã o PDT faz a mesma coisa. Como é que foi essa construção de atração de partidos para a formação da chapa que lhe dá sustentação? Gelson, eu gosto muito de perceber, de olhar para as pessoas e, graças a Deus, a inteligência das pessoas. Então, esse é um processo democrático, né, que vocês, a cada eleição, dão boa cobertura, mas assim, as regras mudam muito. A cada eleição, regra diferente. Daqui a um dia, não sei se vai ser permitido você pedir apoio. Por exemplo, eu fui multado porque, ao invés de pedir apoio ou dizer que podia ser, pedir o voto, que não pode. Eu não sei como é que um candidato pode ser candidato sem pedir apoio. Eu não vou pedir atrevido a você, ao Elivaldo e à Lídia, por serem jornalistas, eu não seria atrevido fazer isso. Afinal de contas, vocês têm que ter a impessoalidade. Mas, para o cidadão comum, na rua, por onde a gente viaja, como? Isso, para mim, não é. Eu acho que errado é o que está acontecendo hoje no Piauí. E aqui eu não estou para falar mal, estou para citar fatos. Né? O Piauí tem dois caminhos. Tem um caminho de um governo que prometeu muito e não fez, e tem nós da oposição organizados, experientes, para dizer, olha, a gente tem essa alternativa. E a novidade ontem, Gelson, eu recebi dois prefeitos, um de Porto Alegre, ali depois de Floriano, e outro de Parlandim, terra onde nasceu o ex-governador Wellington Dias. E agora, a novidade agora, primeiro foi o pró-Piauí, depois pró-Haja, para analfabeto, cada um criando seu escândalo, mas muito visível ser um processo de campanha eleitoral propriamente dito, acho que ninguém tem dúvida disso, e fazendo serviços apressados, de má qualidade. Mas eu não sou fiscal, nem sou polícia, nem sou tribunal. E ontem eu até me diverti, porque chegaram máquinas, tratores, caminhões, betoneiras, tanto em Porto Alegre como em Parlandim, para asfaltar, para fazer estrada, para fazer tudo aquilo que durante 20 anos não foi feito. Eu não sei se isso vai convencer alguém, talvez sim, mas será se as pessoas são pouco inteligentes para entender que aquilo ali é um processo para convencer que um governo existe, que fez o que prometeu e não fez até agora? Então, eu posso até analisar que a campanha eleitoral serve para essas coisas. Tem algum fruto, resultado da ansiedade de qualquer caminho, eu querer convencer as pessoas que eu sou bom gestor, que agora eu sei fazer, que isso e aquilo. O prefeito de Porto Alegre, que já tinha um planejamento de pavimentação das ruas, ela é uma bela cidade, que o Márcio cuida bem da cidade, mas o prefeito de Parlandim, que tentou por 3 vezes, ele ganhou a eleição dos parentes do ex-governador Wellington Dias, é um cara doutor em química, muito bom, jovem, mas ele não conseguiu ser recebido pelo governador, porque ganhou a eleição dos parentes dele. Depois o governo do estado tomou da prefeitura o hospital, o mercado e lá mais o que pertencia ao estado. Eu até disse que ele fez uma coisa boa, porque como o governo nunca ajudou cidade nenhuma a cuidar da saúde da população, lá ao tirou esse ônus da prefeitura. Mas serviu de cabide de emprego para dezenas de pessoas
que, por terem perdido a eleição, saíram da prefeitura e foram para o hospital e lá não trabalham. Quer dizer, mas lá falta Novalgina, mas emprego sobrou para quem quis e precisava. Claro, quem apoiasse o governo. Então, tem essas coisas que eu nunca tinha visto aqui no Piauí, faço eleição, participo há muitos anos, mas é uma surpresa. Um prefeito não aceitou, porque ele tinha um planejamento, tem o dinheiro para fazer, e o outro aceitou porque lá não foi feito nada. A terra do ex-governador. Então, coisas, assim, eu levo isso para o lado humorístico, não é? Apesar de ser uma coisa séria, né? Que as instituições deveriam fiscalizar. Doutor Silvio, o lado governista, que tem Rafael Fonteles, coloca que tem a maior base do apoio de partidos, no número de partidos. O grande trunfo desse grupo que apoia o senhor seria, então, essa base mais sólida no interior, com o número de prefeitos, lideranças, como vereadores e lideranças comunitárias? Lídia, você pode até achar muito estranho que um ou outro apoio que me chegou eu não aceitei, pela origem daquela pessoa que estava. Eu não aceito qualquer apoio, no sentido assim, não é qualquer coisa que eu faria para ganhar uma eleição. É preciso ter coerência, ter equilíbrio, saber o caráter, as práticas. Mas você não teme que essas lideranças possam ir para os seus adversários, eventualmente? Fazer o quê? Teve gente que se vendeu por dinheiro, né? Então, cada um tem um preço, não tem esse velho ditado popular. Mas o Jorge acabou de dizer, recebemos ontem o apoio do PTB, um partido histórico, amanhã do PDT. Então, esses partidos que são, por exemplo, a Rede, né, da Irmã Graça, ela nos apoia. Nós temos uma mulher da Rede que compõe a nossa chapa, mas a Rede fez uma federação, que é a novidade da eleição agora, uma federação com o PSOL, que não aceita aliança com ninguém. Então, nós aceitamos, e a forma de contemplar um grupo de pessoas idealistas que querem o bem no Piauí foi aceitar esse tipo vamos dizer, de acordo, que não é explícito. A Rede não pode dizer que me apoia, mas a presidente e a candidata do que representa o grupo da Rede, da Marina Silva, nos apoia. Ela é pré-candidata a deputada federal. A chamada pré-campanha, doutor Silvio, chega ao final em ritmo de campanha, que só começa no dia 16 de agosto. Como o senhor avalia os encontros das oposições, que sempre têm marcado as suas andanças e dos seus aliados pelo interior do Estado e também aqui em Teresina? Se você me perguntasse para dizer uma palavra, eu diria que estou feliz. Nós estamos felizes. Era o que o senhor esperava? É melhor do que eu esperava, muito mais. Isso estimula, porque na oposição conseguiu uma organização que isso nunca aconteceu na história política do Piauí. Uma oposição robusta, com apoios onde a gente anda, com as pessoas na rua. Esse é o apoio mais importante que a gente recebe. É na rua. Tem gente que chega e diz, você não tem direito de perder essa eleição. Ora, como não tem direito? Né? Depende de cada um, depende de cada piauiense. O que eu sinto, Elivaldo, é o cansaço de um governo que não fez o que prometeu. Seja na carro-pipa, que continua abastecendo cidades, várias cidades que não têm água para beber, na saúde que não atende, na segurança pública que não garante a proteção. São essas coisas que cansaram uma população inteira. Tem muitos que estão dentro do governo, você sabe muito bem quantas campanhas foram feitas no passado. Conversava ali agora com o Bartolomeu, que está se repetindo, por exemplo, o que aconteceu na eleição, na campanha do Hugo Napoleão, onde vários deputados que sempre preferem estarem debaixo da asa do governo, ou da sombra do governo, mas esqueceram do candidato a governador. Seria a repetição disso, porque a história se repete. Então, é muito mais fácil fazer campanha ajudada pelo próprio Piauí, pelo ProAlma, pelo escândalo do Fundef, é muito mais fácil, porque sobra dinheiro para comprar a consciência de muita gente. Só que não compra de todo mundo. A maioria dos piauienses mostra, está sendo mostrado, inclusive com institutos de pesquisa, que estão lá recebendo dinheiro do PROAGE. Então, são essas coisas que a população precisa ficar alerta e claro que decide. Quem vai decidir é cada um, cada piauiense que vai dizer, bom, eu continuo assim, com esse tipo de governo, ou eu vou mudar para não morrer a minha esperança. É o que a gente oferece.
Mas uma das críticas, doutor Silvio, que é feita a esse grupo que o senhor lidera como candidato é que alguns dos principais nomes já estiveram no governo com o PT, né? No caso, o ministro Ciro Nogueira, né? O senhor critica essa atual gestão, mas como fazer uma gestão diferente ali, tendo nomes que vêm dessa mesma política representada pelo Partido dos Trabalhadores? Pronto, é uma boa pergunta. Lá atrás, quando com o Firmino nós acordamos, já para ter esse tipo de capilaridade no interior do Piauí, nós fomos para o PP, né? Acho que você lembra bem. E eu concordei. Eu disse, Firmino, você não vai, porque você é prefeito, tem um mandato. A gente vai porque tanto faz lá como aqui, para mim eu não vou mudar meus princípios e minha forma de pensar. Fomos. Quando veio a eleição, onde o Luciano Nunes foi candidato a governador, o próprio Ciro disse, olha, Silvio, como você não concorda, é melhor que você volte para o PSDB, e assim eu fiz. Em comum acordo com o Ciro, porque já naquela época. Você não queria estar no grupo? Não. Na época ele fazia parte. Ora, mas se lá antes, em 2010, eu saí, praticamente impossível a eleição daquela, mas eu saí, por não me conformar com um Estado que eu discordava, com a forma de governar. Eu saí praticamente sabendo que perderia. Mas nem sempre a gente sai para ganhar, às vezes você sai para não se omitir. E eu nunca fui omisso na minha vida. Então, depois surgiu essa dificuldade, não vai para cá, vai para onde e tal. Mas em relação ao próprio Ciro, quando eu voltei para o PSDB para apoiar o Luciano, ele foi ao governador, ele repetiu isso hoje, lá na Teresina FM. Disse, olha, nós precisamos mudar a forma de cuidar do Piauí. Parece que teve até uma carta que foi trocada entre ele e o... Como isso não aconteceu, pelo contrário, piorou. 10 secretarias fazendo estrada e calçamento. Não é assim. Um governo inchado para contemplar aliados e facilitar a próxima eleição. Isso aconteceu. Houve esse alerta do Ciro, que ele me disse, e ele não houve a resposta. Continuou e piorou. Ora, se eu piorei nessa relação política, e a política é o caminho para você fazer o que tem que ser feito, é um direito do Ciro, por inteligente que ele é, de discordar. E ao discordar, descolou. E ao descolar, me convenceu a voltar. E eu voltei. Então, não tem nenhuma... Não faça nunca nada que não possa ser dito. Mas nada que você se arrependa, nem possa dizer para sua mãe. Isso é um ensino básico. O senhor voltou, mas o senhor voltou, está ocupando lá no União Brasil, né? Não foi para Progressistas. Sim, mas ô Gelson, em política você tem que ter coerência, você tem que ter princípios, é proibido roubar, é proibido deixar roubar, tem que ter gestão, gente, como os servidores do Estado públicos estão maltratados, principalmente os professores, policiais, e tem que ter dinheiro, mas o dinheiro tem que ser para as prioridades daqueles que pagam a conta. E são coisas muito simples e óbvias. Então, foi assim que a gente fez em Teresina. Né? E é assim que a gente oferece como alternativa para fazer pelo Piauí inteiro. E nessa alternativa, o que é que o senhor propõe, por exemplo, do ponto de vista prático? Seria uma redução do tamanho da máquina administrativa do Estado, gestão financeira diferente? A Lídia perguntou agora há pouco o diferente que o senhor faria administrativamente. Seria a reforma que o senhor desejaria chegando ao governo do Estado? Sim. O Estado tem que ter o tamanho dele. Tem que ter missão. Eu não tenho acordo com ninguém para dizer quem é esse e aquele que vai ser secretário, qual companhia. Não existe isso. Eu nunca fiz isso. Nunca. E o senhor aceitaria conversar sobre isso? Sobre o quê? Sobre esse tipo de construção. Composição de governo? Vamos lá. Deixa eu responder então o Alivaldo. Eu não estou com brincadeira. Eu só sou candidato porque o governo é ruim. Então, o maior problema do Estado do Piauí hoje é o governo ruim que nós temos. E Deus não condenou o Piauí a viver assim. Segundo, diminuir a máquina pública. Não se faz negócio em troca de apoio político. Eu até aceito a indicação, desde que tenha perfil. Quantos piauienses tem fora do Estado, competentes, na área do turismo, por exemplo, que poderão estar só esperando para voltar e ajudar o Piauí? Né? Então, esse é um ponto. Terceiro, ninguém está sendo eleito. Quem está sendo eleito é um governador do Estado. E a ele será dada a confiança e a responsabilidade de fazer o que a população espera que seja feito e que não recebeu. Simples, muito simples. Eu não tenho um compromisso absolutamente de quem é que vai ser secretário, isso aqui. Não faria, jamais faria. Jamais faria. Não tem. E nem aceito. Então tem que ter autoridade.
Agora, ouvir e fazer... Por que é que a gente saiu da Prefeitura de Teresina com 92% de aprovação? Se até os adversários reconheceram que a gente cuidou bem da cidade. Porque foi desse jeito. Né? Então, ninguém sabe tudo. Você tem que formar uma equipe. Mas eu acho que terá governabilidade com essa forma de conduzir o Estado? Não foi, a gente fez assim na Prefeitura. Olha só, vou lembrar. Muitos jovens não lembram disso. Chefe de gabinete, professor Charles Silveira, ex-reitor e com todos os predicados. Secretário de Planejamento, olha o luxo. Freitas Neto, senador, ministro, governador, era o nosso secretário de Planejamento. Procurador do município, Moisés Reis, extraordinário advogado. O pessoal das SDUs. Então, essa equipe é que recebeu essa aprovação. Não fui eu sozinho. Claro que não. Então, você tem que ter uma equipe que pense diferente, mas que faça aquilo que tem que ser feito. Quem não fizer, não merece ficar, não se chama de governo, na gestão. Não, tem que dar resposta. Se chama política de resultado. Foi o que nós fizemos e que a gente propõe fazer. Doutor Silvio, o senhor fez críticas agora há pouco à saúde do Estado, né? Os hospitais regionais, a situação dos hospitais regionais. O seu projeto para a saúde é uma mudança nesse sistema que hoje existe aqui no Estado com relação a esses hospitais regionais? Tem, toda. Não tem uma cidade, nem pequena, nem média, grande, onde a saúde, não, aqui a saúde funciona porque o governo do Estado trabalhou como dinheiro. Nenhuma cidade. Nenhuma. Então, hospital regional ou não, nós temos na nossa proposta, e aí eu entendo um pouco, que é a maior queixa dos piauienses. Pequena, média ou grande, tem que ter o suficiente para atender a sua população. Por exemplo, uma mulher com câncer hoje, de mama, ela passa 6 meses para começar o tratamento. E muitas morrem antes disso. Maternidade. O Piauí, foi um trabalho agora, o professor Arimatea Santos, filho, agora, poucos dias atrás, mostrou. O Piauí tem a maior taxa de mortalidade materna do Nordeste. Morreram mais de 50 mulheres gestantes no ano passado. E não precisa. Por quê? Porque não tem maternidade, por exemplo. Saúde da Família tem, no início, no pré-natal. Mas não tem. E a gente vai fazer 11 maternidades. Nós temos 3 aqui em Teresina com recurso próprio. E uma quarta é a melhor maternidade, que é a do Buenos Aires, que nós ampliamos. Precisa ter 11. Urgente isso. Nenhuma mulher vai morrer, nem ter seu filho numa maca ou ser transportada à distância para fazer e ter seu filho. Isso é uma imoralidade. E a gente vai resolver. Doutor Silvio, ontem a Lídia Brito trouxe a reportagem mostrando que o senhor estava tendo um diálogo para tentar solucionar uma pré-candidatura que surgiu ao Senado de Jorge Lopes, né? De última hora, que poderia ser posta em convenção. Esse tipo de questão está toda resolvida dentro do seu partido, dentro da base? Como é que foi conduzir esse assunto? Olha, tem umas coisas engraçadas. Primeiro, todo mundo disse que a gente não conseguia fazer uma chapa para deputado. Nós fizemos, foi o primeiro partido a fazer, né, federal. Estadual não, porque já estava adiantado o processo, e a gente não conseguia fazer, e claro que dentro da aliança já tinha uma chapa formada, inclusive pessoas do PSDB, como o Marda, que foi para o PP por uma questão de viabilidade eleitoral. Então, nós fizemos essa chapa. E, claro, que eu não queria ser presidente do partido, terminei para poder não ter problema do Heráclito com o Ciro, tudo bem, eu assumo. Mas, na verdade, eu já até passei para o Marcos Elvis. Eu não sou mais corra nenhuma lá. Então, rapidamente a gente fala, bom, quem é que se dispõe, quem é que tem desprendimento? Eu fui aos médicos, eu fui aos enfermeiros, eu fui, escuta, vocês querem ocupar um espaço político? Está aqui, a gente está dando uma oportunidade. Em vez de ficar criticando, participe, ajude o Piauí. Lembrando aquela famosa frase do Kennedy, não pergunte o que é que o Piauí pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo Piauí, plagiando o Kennedy lá. Então, são 11 candidatos. A regra manda ter 30% de mulheres, né? Aí aconteceram 2 fatos, e eu vou até te revelar um. Uma advogada de Oeiras, que é da direção da OAB, eu assinei como é que chama? Abonou a filiação. Eu abonei e o advogado esqueceu de encaminhar para o partido. Então, ela não foi filiada. E não sendo filiada, passou do prazo, ela não pode ser candidata. Mas ela entendeu, eu fiquei mais chateado do que ela,
não é assim que se trata as pessoas, mas ela não pode ser candidata. Você está perguntando do Jorge Lopes. Eu soube através da imprensa. Por quê? Porque dentro dessa formação, do que a legislação manda ter, tem regra, só pode ter 11 candidatos, né? Então, dentro das análises, consultando o Nacional, os critérios, que eu nem sei quais foram, chegou-se assim, olha, Jorge, a gente não tem possibilidade, porque não tem vaga aqui para cumprir o percentual das mulheres. E ele, sem falar comigo, afinal de contas, eu sou pré-candidato majoritário e sou do partido, né? E quem convidou para participar desse movimento foi ele. Não quer dizer que ser candidato ou não, que você não pode participar do mesmo movimento, por um estado que a gente quer diferente. E aí eu soube já que ele era candidato a senador. Não é assim que se faz, né? Não é assim que se faz. Então, o nosso candidato chama-se Joel Rodrigues. Nós temos uma aliança, ele é o nosso candidato e ninguém pode atravessar nisso. A luta é muito grande, até porque o adversário dele é muito forte. Não é imbatível. O Joel está mostrando que não é, que tem caminhado. Por quê? Porque o Joel é desconhecido. Aí como é que o meu partido, que tem uma aliança lá, apoia o Joel, vai colocar um concorrente dele? Não, isso aí no mínimo seria uma cretinice. E aí nós não somos cretinos. A gente tem que cumprir a palavra e honrar a palavra. Doutor Silvio, quero agradecer pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, sempre bom voltar aqui a essa casa. Obrigado, Joelson, Lídia e Elivaldo. A convenção acontece amanhã à tarde, né? Amanhã à tarde, vocês estão, Vamos lá. Vão ter que fazer a cobertura. Mas só Vamos lá. completando. Mas você me permita. Mas eu estou convidando aqui, já que a declaração foi feita aqui, que o Jorge volte à oposição, que trabalhe junto, pelo mesmo propósito, um Piauí melhor. E ele tem como contribuir. Tá certo. Quero agradecer, doutor Silvio.